Filipenses, capítulo 3, no verso 2. Tem que ir na página. Isso. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra: tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à injustiça, o que era na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas o que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, identificando-me na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradeço, ó Deus, por cada um que está conosco aqui na igreja, assistindo presencialmente, acompanhando conosco a ministração dessa palavra, e também aqueles que estão acompanhando pela internet, Senhor. Que o Espírito Santo agora traga-nos luz, joga luz aqui nesse entendimento dessa mensagem. Eu quero dizer, Pai, que nós temos aqui solos férteis, terrenos, corações que estão aqui, Senhor Deus, preparados para receber a Tua palavra. Papai, traga entendimento, que o Espírito Santo tem toda a liberdade para falar hoje, como sempre, Senhor Deus, aos nossos corações, que a gente possa sair daqui nesse final de culto. Hoje é dia de ceia do Senhor, que a gente possa estar, Senhor Deus, entendendo essa mensagem, porque é para isso que o Senhor nos trouxe aqui, Pai, porque eu sei que a Tua palavra, o Senhor falou no início, Senhor Deus, porque eu sou Teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra final, a minha destra fiel, porque eu sou contigo, Pai. Eu sei que por isso, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor está aqui conosco para ministrar os nossos corações. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero estar trazendo a reflexão, né, essa mensagem aqui, né, a partir desse capítulo 3, né, da carta de Paulo aos Filipos, né. A primeira coisa que eu falei aqui, né, Paulo funda a igreja. Tempos depois ele recebe um relatório, e esse relatório está sintetizado nessa passagem que nós lemos, que a coisa na igreja não está boa, tem problema na igreja, né? E aí qual é o problema? Ele fala o seguinte, né, que tem irmãos se desentendendo lá, que há uma heresia sendo colocada, deturpação da palavra. Veja bem, Paulo foi lá e pregou o Evangelho de Jesus, e aqui ele fala da falsa circuncisão, os judaizantes querendo infiltrar o judaísmo, né, onde tinha sido pregado a palavra de Deus. Então, aqui nós queremos trazer a reflexão, irmão, quando ele fala o seguinte, né, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa doutrina. Então, isso aqui, o que quer dizer isso, pastor, né? Acautelai dos cães. Então, os cães, né, segundo os maus obreiros, era uma versão que é dada para aquele que é o ímpio, aquele que não segue a palavra. Quando nós estamos falando aqui, existiam pessoas dentro da igreja,
né, ali, que a Epafrodita está dizendo, daqueles que conheciam a palavra, conheciam a verdade, mas para o seu conforto, estava falando, não é bem assim não, né? Então, na Bíblia está escrito assim, mas foi naquele tempo, né? Por exemplo, pessoas que falam que essa questão de adultério não é assim. Adultério é uma coisa normal hoje, né? Tem pessoas que falam o seguinte, que, olha, isso aí já existia naqueles tempos. Ora, né? Deus nunca aceitou o pecado, né? Deus, ele odeia o divórcio. A palavra está lá em Malaquias, né? Tem uma passagem em Malaquias que eu anotei aqui para os irmãos, Malaquias 2, 13, ele fala o seguinte, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemido, de sorte que ele já não olha para a sua oferta, nem aceita com prazer da vossa mão, e perguntais por quê? Então o povo de Deus está falando lá, no livro do profeta Malaquias, que as coisas estão mal, que Deus não está aceitando as ofertas, que a lavoura não está produzindo, que a vida está difícil, que está tendo problema e tal, e pergunta por quê? Porque o Senhor não aceita as nossas ofertas? Aí o Senhor responde no verso 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Está vendo? Deus odeia o divórcio, Ele condena a infidelidade, porque Deus é um Deus de aliança. Quando você quebra a aliança, você está em pecado, né? Então Deus, Ele repudia o divórcio. E aí aquelas pessoas que hoje falam o seguinte, não, porque o que está escrito na Bíblia é naquele tempo. Irmãos, esses são os cães que a palavra diz, cuidado com esses cães, com esses maus obreiros, que para cobrir os seus pecados, né, falar que ao invés dele se enquadrar, ele vem querer dizer que ele está bem na vida, que aqui isso não é, que a palavra está falando isso, mas não é bem isso. Mas não é verdade, irmãos. Não aceita isso, porque Deus é um Deus que não muda, né? Deus é um Deus de princípios, que, né, Deus não muda. Ele fala assim, eu sou o mesmo. Jesus fala o seguinte, né? Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus jamais passarão. Os princípios de Deus não passam. Deus ama o pecador, odeia os pecados. Deus, né? A pessoa pecou. Não, Deus, se a pessoa se arrepender, né, há possibilidade, há o perdão, porque é aquele que confessar seu pecado, né, como diz a palavra, Deus é fiel para perdoar, mas ele vai ter consequências, né? Uma coisa é ser perdoado, outra coisa são as consequências. Então, nisso aqui, cães, né? Cuidado com os cães, pessoas deturpando a palavra, porque não é bem assim, né? Então não aceite isso. Se a palavra está dizendo, né, que Deus repudia o divórcio, então a pessoa fala assim, não, mas tem tanto divórcio? Tem, mas não é que Deus aceita, né? Então a palavra explica, por causa do coração endurecido dos homens, né? Então Paulo fala também da falsa circuncisão. Havia ali os judaizantes, que eram pessoas que queriam infiltrar o judaísmo na igreja que Paulo fundou, né? Então Paulo veio lá e trouxe o evangelho. Aquelas pessoas vinham e falavam o seguinte: para ser salvo tem que se converter ao judaísmo. Você, olha a confusão. Pensa bem, a gente vinha aqui ministrar a palavra e numa outra semana vinha aqui um maluco, né, e trazer uma palavra dizendo que não, a Bíblia está errada, que para ser salvo é outra coisa, que tem que ler o Torá. O Torá, né, todo mundo sabe que é o livro do povo de Israel, que tem os cinco primeiros livros Pentateuco, né? Mas eles seguem ali. Mas qual que é o problema? O Torá não é a lei de Deus? Sim,
Mas só que o detalhe do judaísmo é que ele se resume em 660 regras a serem cumpridas. Então, se você falhar em uma regra, você está condenado. Então você tem que cumprir as 660 regras. Então, pastor, aí eles falam o seguinte, né? A salvação, você vai ter ser salvo se você cumprir aquilo ali. Mas não está certo? Está certo? Agora eu quero ver quem cumpre as 660 regras. Porque Jesus mesmo falava, hipócritas, né? Vocês falam, façam isso, 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 mas vocês mesmos não fazem. Não é isso? Hipocrisia. Quando a pessoa recita o livro, recita a palavra e não cumpre aquilo ali. Então, a Bíblia fala, Jesus fala o seguinte: eu não vim para cancelar a lei, eu vim para cumprir a lei, né? Porque Deus sabia da dificuldade, de se cumprir tudo aquilo ali, que Deus criou, né? Uma forma da salvação para aqueles que reconhecer Jesus pela fé como seu Salvador. Então, irmãos, os judaizantes, eles vinham pregar que para ser salvo, depois de Paulo falar do Evangelho de Jesus, ele vinha lá, não, você tem que se converter ao judaísmo para ser salvo, e tem que ser circuncidado, né? E a circuncisão, vocês sabem, quem conhece, era todo homem, né, de criança, Paulo fala assim, desde os 8 dias eu já fui circuncidado. Ele era um judeu de carteirinha, né? Paulo fala aqui, olha, ele fala o seguinte, né? Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, porque eu, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Paulo foi ensinado, a palavra diz, aos pés de Gamaliel, o maior dos mestres da época, do conhecimento da palavra, né? Com certeza, antes de Jesus, né? Que Jesus era o maior mestre da palavra. Mas Paulo, ele foi ensinado nas maiores escolas. E Paulo, né? Ele falava o seguinte, né? Essa circuncisão é falsa. Por quê? Porque é só exterior, né? Então a circuncisão era física. Então, qual que é a do judaísmo? O judaísmo é o seguinte: você precisa fazer isso para merecer a salvação. Não está certo, pastor? Tá, seria ideal que você fizesse tudo isso, mas ninguém consegue fazer. Por isso, né? Por isso, qual que é o problema? Porque o problema é que o que Jesus falava é pura hipocrisia. Jesus falava o seguinte: olha, está vendo esses fariseus? Façam o que ele manda, que é cumprir a lei, mas não façam o que eles fazem, que é não cumprir a lei. Está certo? Então Jesus falava assim: olha, façam o que eles mandam, o que ele está mandando, está certo? Mas não façam o que eles fazem, que é falar e não fazer. Então, aí vem Paulo para pregar que a circuncisão não é na física. A circuncisão é no arrependimento. Quando você se arrepende e você tem então a circuncisão no seu coração, Deus vê o coração. Então aqueles judeus estavam pregando uma doutrina falsa, ou a falsa circuncisão, que é a circuncisão física. Mas a circuncisão verdadeira, que é um coração arrependido, nada disso. Você lembra quanto Jesus chamava de hipócritas, né? Esses fariseus que pregavam, mas não faziam nada daquilo, tá? Então, nisto aqui, Paulo está falando, né? Cuidado. A carta que Paulo fala, né? Ele fala assim: cuidado com os cães, com os maus obreiros, aqueles que conhecem a palavra e deturpam a palavra. Cuidado com a falsa circuncisão, né?
Então, nisso aqui, né, nós estamos vendo aqui uma preocupação, né, porque eles pediam, no caso, Paulo cita que a circuncisão da igreja estava sendo assediada pelos judaizantes, né? Romanos 3:23, Paulo, ele fala o seguinte, né? Todos pecaram. Romanos 3:23 fala assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o problema, né, é que não tem um justo sequer. Então todos nós precisamos reconhecer que nós não somos capazes de cumprir a lei. E a hora que você pega um povo que fala assim, nós estamos cumprindo a lei, é mentira. E como é que faz? Eles fazem aquilo que o fariseu fazia. O fariseu, né, ele ficava lá na igreja, né, segundo aquela passagem que Jesus conta, que ele viu lá um fariseu fazendo a sua oração. Senhor, né, olha como eu sou bom. Eu entreguei todos os dízimos do hortelã, de todo quanto foi a minha produção. Eu trouxe oferta para a igreja. Eu fiz ao culto, eu fiz isso, fiz aquilo. Então o fariseu falava o seguinte, né? Eu mereço, né, estar no céu. Eu não preciso de Jesus morrer por mim. Eu já sou bom, né? A igreja nem é digna de eu estar aqui. Eu não sou como aquele republicano que estava ali, né? O republicano, na oração dele, ele ajoelhava e falava, Senhor, não tem coragem nem de olhar para o Senhor, tamanho é o meu pecado, tamanho as coisas erradas que eu fiz, mas me perdoa, porque eu sou falho, eu não presto mesmo, mas eu quero que o Senhor me perdoa. Então o republicano, o fariseu falava, eu não sou como aqueles miseráveis republicanos. Então nisso, o que nós estamos vendo, né? O judaísmo, né? O judaísmo, eles se gabando de que eles tinham o merecimento, o mérito da salvação. E Paulo, ele fala o seguinte, né? Olha só. Quem que vocês pensam? Quem que esses judeus pensam que são? Eu sei que na carne eu sou falho. Né? Olha o que Paulo está falando aqui, né? Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se fosse ver, comparado com esses judeus que estão pregando aí, eles não são nada perto do que eu fui. Paulo está falando o seguinte, olha, se alguém pensa que pode confiar na carne, esse alguém seria eu. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia. Eu não esperei crescer para ser circuncidado. Da descendência de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu, doutor da lei, né? Ele falou assim, eu tinha autoridade para falar na carne, né? Quanto ao zelo, persegui a igreja, né? Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Esse é o ponto. Esse é o ponto daquele que se acha merecedor da salvação, né? E aquele que Jesus traz, Paulo fala em Romanos 13:3, todos pecaram, ninguém é melhor, ninguém está salvo, todos foram destituídos da glória de Deus, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Então nisso aqui, nessa passagem, né? Paulo, ele fala o seguinte, eu tenho títulos, eu tenho um monte de títulos, mas depois que eu conheci Jesus, olha só a pregação dele nessa carta aqui, depois que eu conheci Jesus, né? Mas o que era para mim lucro, esses títulos, esse ser isso, ser aquilo, para mim, isso virou perda, né? Ó, mas que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Eu vi que para Cristo os valores de Deus não tem nada a ver com isso. Paulo está falando o seguinte, isso aí é um puro engano, porque eu poderia contar vantagem se eu fosse pregar o judaísmo, mas eu percebi que tudo isso é lixo perto dos valores que tem para Deus, né? Então nisso aqui Paulo está falando,
mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Sim, de fato, considero todas as coisas como perda, comparado com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Então, Paulo está falando, eu larguei mão, joguei fora tudo isso para ficar com o conhecimento de Jesus, né? Conhecimento da verdade. Então, quando eu conheci Jesus, a sua obra, né, todos os meus títulos viraram lixo, refúgio, para nada servia. Então, o mais importante, olha só, eu quero chegar aqui no ponto da chave da nossa pregação. Ele fala o seguinte, no verso 9, no verso 8 ainda, eu as considero como esterco, né, tudo isso que eu falei, os títulos que eu tenho, né, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, para estar em Cristo. Então Paulo falou o seguinte, eu joguei tudo esses títulos fora para estar em Cristo, né? Então, irmão, a frase que vale a pena nós fazer a pergunta, né, aqui dentro desse entendimento, o que significa para você ser achado em Cristo? Paulo está falando o seguinte, eu joguei tudo fora para ser achado em Cristo. Eu pergunto, o que é ser achado em Cristo? Então agora, eu quero trazer para vocês uma passagem, né, de Daniel, capítulo 5, não precisa abrir a Bíblia, que fala daquele episódio do rei Belsazar, o filho do Nabucodonosor, que assumiu o trono, né, que até matou o pai para assumir o trono. E ele, Nabucodonosor, vocês se lembram que quando ele invadiu, né, Jerusalém, ele saqueou o templo e levou todos os utensílios de ouro do templo para a Babilônia. E um dia, esse rei Belsazar, que era o demônio em pessoa, né, era ruim pra caramba, matou o próprio pai, ele deu uma festa, uma orgia, trouxe, era a maior, assim, vamos lá, luxúria, maiores, assim, abominação a Deus estava acontecendo ali. E ele falou o seguinte, eu quero servir os vinhos nessa festa no cálice do templo do Senhor. Olha que apronto. Não bastava eles estarem fazendo ali uma coisa totalmente abominável. Ele falou assim, nós vamos beber no cálice do templo do Senhor. Busca lá aquelas taças de ouro, né? Aí trouxeram, estavam bebendo, né, fazendo aquela festa toda, aquela orgia toda, com os cálices no templo do Senhor. Aí, de repente, na parede, uma mão, né, um sobrenatural, né, aconteceu. Sem ninguém, uma mão sozinha começou a escrever 4 palavras: Menê, Nenê, Tekel, Persim, né? Todo mundo ficou horrorizado. O que está acontecendo, né? Uma mão escrevendo com sangue ali, né, na parede. O que está escrito? Aí o rei chamou os sábios, nenhum decifrava. Ninguém sabia o que queria dizer aquelas palavras, né? Aí a mãe, a rainha mãe, né, falou assim, olha, tem um homem nesse reino, que no templo do rei Nabuco, ele desvendou o sonho do rei. Esse homem é Daniel. Chama Daniel. Aí chamaram Daniel. Daniel orou ao Senhor e o Senhor revelou. Aí ele falou assim, olha, eu vou revelar ele, mas não é coisa boa para o Senhor não, né? Tem várias coisas, mas a frase principal: foste pesado na balança de Deus e foste achado em falta. Então, eu vou repetir. O que era que aquela frase estava falando? Estava falando assim, ó, rei Belsazar, né? Não estava escrito rei, mas estava assim: foste pesado na balança de Deus e foste achado em falta. Então, entre aquelas palavras, cada uma queria dizer uma coisa e a frase principal era essa aí.
Ele está dizendo que você vai perder o seu reino, né? Que o reino vai ser dividido pelos medos e persas e tal, mas a frase principal é isso. Então, irmãos, essa frase, foste pesado na balança de Deus e foste achado em falta, não é privilégio do rei Belsazar, aquele rei que não dá nem para achar a palavra adjetiva para qualificar ele, mas para toda a humanidade. Essa frase um dia, né, vai ser colocada. A palavra diz que no dia do juízo final nós vamos passar pelo julgamento, prestar conta de toda a nossa vida. Então, vai ter pessoas que vão encontrar essa frase: foste pesado na balança de Deus e encontrado em falta. Então, aí eu perguntei assim para vocês, né? Perguntei para vocês o que é estar em Cristo. Então, quando eu falo para você entender essa resposta do que é estar em Cristo, eu trouxe essa frase, que é uma sentença que pessoas, né, vão ter pessoas, né, que vão passar por essa sentença, né, fosse achado em falta. Mas a pergunta é: o que é o contrário de ser achado em falta? Muitas pessoas vão falar o seguinte: olha, o contrário de ser achado em falta é ser irrepreensível, né? Seria normal, sim? Pensa bem. O que é o contrário, o oposto de ser achado em falta? Ser achado irrepreensível. Mas não é essa a resposta. O que é o contrário de ser achado em falta? Na hora que aparecer aquela frase, foste pesado na balança de Deus, seja falta, é ser achado em Cristo. Por quê? Porque, como eu disse, né, não há um justo sequer. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Então, nisto, né, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: não tem nenhum entre nós. Como Paulo falou, né, como Paulo mesmo declara, eu declaro que se Deus trouxer uma balança agora, para eu ser pesado, eu vou estar achado em falta. Por quê? Porque não há um justo sequer. Nenhum de nós podemos falar que nós somos perfeitos. Todos nós temos falha. Todos nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Tá bem? Então, irmão, o que é o contrário? Né? Para que a gente não encontre aquela frase, né? Foste pesado na balança de Deus e achado em falta, nós temos que ser achado em Cristo. Por quê? Porque quando nós vimos aqui, né, o judaísmo, né, as pessoas que cumpriam a lei, aqueles que falavam o seguinte: não, porque eu mereço, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Essas pessoas, na verdade, né, elas estão se enganando, porque ninguém consegue, né, ninguém consegue ser justo por si mesmo. A nossa natureza pecaminosa, Paulo fala assim: eu começar por mim, né, pela minha carne, eu sei que eu não seria suficiente. Paulo, ele reconhece, né, que ele seria um dos principais. Olha só o que ele fala: se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne se eu fosse pensar como judeus, porque eu me achava cheio de títulos. Mas na hora que eu conheci Jesus, na hora que eu conheci a verdade, eu joguei isso tudo fora, porque isso não passa de lixo. Irmãos, a palavra diz que todos nós somos iguais perante Deus. Se você é uma pessoa que você conseguiu graduar, você se formou lá na universidade, tem aqueles que chegaram a mestre, outros a doutores, tem os PhDs, cientistas, parabéns.
Parabéns, né? Então nessa terra isso tem muito valor. E a gente tem que reconhecer que foi um esforço, um empenho, e temos que fazer isso mesmo. Mas para Deus não vale nada. Não que Deus não aprecie que haja cientista, que Deus aprecie que haja doutor, mas se você estiver fazendo tudo isso e esquecendo de Deus, você está entrando, né, no caminho do abismo. Porque Paulo falou isso, falou assim: olha, eu era o top do top do top, fariseu, doutor da lei, formado em termos da lei. Eu cumpria a lei, eu era perseguidor até da igreja de Cristo, porque eu entendia que era contra a lei. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu conheci os valores de Deus, eu vi que isso era tudo lixo. Então, irmãos, o que nós estamos falando? Para que a gente não seja surpreendido, né? Encontrar aquela frase, né? Olha, foste pesado na balança de Deus e encontrado em falta, né? O que nós precisamos? Ser irrepreensível. Amém? Quem que consegue? Ninguém. A palavra diz: não há um justo sequer. Paulo fala, eu não conseguiria, né? Eu sei que se eu fosse pesado, qualquer um de nós fosse pesado na balança de Cristo, na balança de Deus hoje, nós estaríamos com o nosso saldo celestial no vermelho. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer aquilo tudo, né, que nós precisaríamos ter feito. E Deus, na sua misericórdia, Ele entendendo que nós não seríamos capazes, para isso Ele mandou Jesus. Para isso Ele mandou Jesus, para pagar os nossos pecados. Porque Deus, Ele falou o seguinte: eu não abomino o pecado, né? O salário do pecado é a morte. Alguém vai ter que morrer, e Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Então, irmãos, você está entendendo, né, que existem pessoas que acham que merecem alguma coisa. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu mereço. Nós não merecemos nada. Está entendendo? Você está entendendo que por que nós temos que ser gratos a Deus? Todo dia nós temos que agradecer a Deus pela sua misericórdia, que Ele nos perdoa, Ele nos deu uma condição para que a gente pudesse comparecer à sua presença naquele dia final. Então nisto nós temos que entender que existem pessoas que ainda se acham boas, se acham merecedoras, e aquelas umas que têm justiça própria, aquelas umas que acham que tem que ser avaliado pelo que ela faz, porque ela acha que ela merece. Ela está dizendo: Jesus morreu na cruz porque quis, porque eu fiz a minha parte. Ninguém conseguiria ser justificado. Todos, né, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, irmãos, por isso, nós temos que entender isso quando Paulo fala aqui nessa palavra, né? Quando ele fala o seguinte, né? De fato, também considero todas as coisas como perdas, comparada com a superioridade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, né? Lixo, estrume, para que possa ganhar Cristo, né? Olha a importância, né? E a palavra diz: e ser achado nele. Então, quando nós falamos aqui ser achado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo Jesus. Nós temos que crer que nós somos salvos pela fé, né? Nós somos salvos pela fé, né? Através, né, por intermédio de Jesus Cristo, que morreu por nós. Nós temos que ter, falar assim: eu sou salvo porque alguém foi lá na cruz no meu lugar, e esse alguém é Jesus.
Se eu achar que eu mereço estar, eu mereço porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, zero. Paulo falou assim: eu era o top do top do top do top e joguei isso tudo fora. Não que ele deixou de ser menos valorizado para os homens, para Deus, todos somos iguais. Ninguém vai ser justificado se não for pela fé, porque nós não somos capazes de pagar a nossa conta. Irmãos, é igual nas eleições. Nas eleições, quem foi lá no dia 15 e votou, no dia da eleição e votou, cumpriu a sua obrigação de cidadão. Quem não foi, mas justificou, tem lá uma justificação. No dia que o computador vai ver quem são os pendentes com a justiça, ele vai rodar lá quem que não compareceu na eleição, essas pessoas. Mas esse grupo aqui justificou. Então é como se eles tivessem votado. Então, a justificação, deu a condição para aquela pessoa não ser multada. Quando nós passamos pelo tribunal, nós somos justificados pela fé, a fé, por intermédio de Jesus Cristo, que pagou o nosso preço. Então, quando nós, e achamos que nós somos qualquer coisa, irmãos, tudo que eu faço, eu estou falando agora, tudo que eu faço de maravilhoso, tudo que eu faço de bom, eu falo assim: obrigado, Senhor, porque não fui eu, foi o Senhor, foi o Espírito Santo que me deu essa condição. Não fui eu, porque se fosse por mim, não ia sair nada. Se fosse por mim, eu não era capaz disso, mas o Senhor me capacitou. Então, nós temos que ter esse coração grato a Deus pela sua graça, sua misericórdia. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus nos dá, E quanto mais você dá, quanto mais você serve, mais Ele te dá. Então, dai e dar-se-vos-á, medida, redobrada, sacudida e transbordante, porque Deus é assim. Mas não porque você merece, mas porque Deus é misericordioso. Então, irmão, quando nós estamos falando aqui, estamos falando de ser encontrado em Cristo. Como é que eu posso ser encontrado em Cristo? Então, já caminhando para o fim, que nós vamos ter a ceia do Senhor na sequência, eu queria falar para vocês um livro que chama-se A Senda do Calvário, Esse livro foi escrito pelo autor, deixa eu ver que eu marquei o nome dele, Roy Hession, um americano. A Senda do Calvário. Esse livro tem uma coisa assim espetacular, Então tem coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar. Esse livro traz uma história. Esse autor, ele foi criado numa região lá nos Estados Unidos de criação de ovelha, E por ser muitos criadores de ovelha, teve um fato que eu não sabia, talvez vocês já tinham ouvido falar, mas assim, as ovelhas, como lá tem milhares e milhares de criação, tem milhares e milhares de partos e tem situações que a ovelha mãe, falece no parto, Então, não sei qual o percentual, mas existe. E aí, ele estava falando que o maior problema, quando a mãe ovelha falece no parto, é criar um bebê ovelha, que nasceu, e agora precisa ser criado. Por quê? Porque, normalmente, eles colocariam aquele bebê para ser alimentado numa outra mãe ovelha, que está cheia de leite, Uma ama de leite, que às vezes a gente chama, no caso dos humanos, Só que tem um problema com o reino das ovelhas. As ovelhas rejeitam aquela que não é o seu filho. A ovelha rejeita, ela sente o cheiro e ela não deixa, ela trava, Você sabia que quando eu era criança, eu morava no sítio, tinha vaca que escondia o leite do bezerro, Você tinha que, era um trabalho danado, porque ela paria, mas ela não tinha leite. Lógico que tinha, mas ela escondia por algum trauma, sei lá, não vou explicar. Mas essa ovelha, ela rejeita outro bebê, ovelha que não seja o seu filho na manela.
Então, dizem, né? Aí o livro explica que as ovelhas têm uma deficiência visual muito grande. E essa compensação do visual dela, Deus deu para ela no olfato e no ouvido. Né? Ela escuta a voz do pastor de longe e reconhece a voz do pastor. É um ponto forte dela. E até a Bíblia fala isso. Mas, o olfato, né? Então, ele conta no livro que as ovelhas, você já perceber, que elas sempre vão uma atrás da outra, né? Por que elas não andam espalhadas? Porque elas se perdem, porque elas não enxergam direito. Por isso, quando uma vai, a outra vai atrás para ir no cheiro da outra, né? Vai encostado na traseira da outra lá para sentir o cheiro, para não se perder. Se distanciar muito, ela é hiper míope, né? Não enxerga mais onde está. Então, qual é o problema? Morreu a mãe ovelha e tem um bebezinho que precisa encontrar uma mãe ovelha para dar o seu leite. Aí o que os criadores descobriram? Descobriram o seguinte: quando acontecer isso, né, que você tem que pegar, essa é a mãe ovelha que tem leite. Aqui está um bebê, né, órfão, vamos chamar assim, né? A mãe ovelha que tem leite, tem bastante leite aqui para dar, e tem um bebê ovelha órfão. Então, essa mãe ovelha aqui, ela tem um outro bebezinho dela. O bebê dela tem leite para ele da hora que ele quer. Mas o bebê que não é o filho dela, nem chega perto porque ela está coisa e perigosa até matar. Né? Mas sabe o que eles fazem com o bebê ovelha? Eles vão lá no bebê filho, né? Filho, raspam a lã dele, faz uma pele, envolve o bebê órfão com a pele do bebê verdadeiro e depois traz o bebê, né, revestido do filho dela. E ela sente o cheiro do filho dela e abre toda a generosidade do leite dela para tratar o filho, né? Olha que coisa, né? A natureza. Aí você começa a olhar, né, o nosso Deus, né? O nosso Deus, ele não é enganado, porque ele sabia, né? Ele sabia, ele determinou, ele estabeleceu que para chegar, né, na glória, só aquele que não tivesse pecado. O salário do pecado é a morte. Então, ele concordou em dar o seu filho para morrer, para que a lã do cordeiro fosse tirado e revestido naquele que estava rejeitado, para que ele pudesse então receber na glória. Então, Deus nos ama a tal ponto. Não pensa você, então Deus foi enganado, ele está sendo enganado como ovelha. Não, Deus deu o seu filho, né? Deu o seu filho, né? Ele deu o seu filho para que ele morresse, né? E nós fôssemos revestidos nele. E a hora que nós somos revestidos nele, Deus sente de longe o cheiro do Filho de Deus na nossa vida, amém? Quando você entende isso, o que é ser achado em Cristo? É isso. É você receber Jesus na sua vida de uma forma que Ele governe você, que você começa a falar assim: eu não vou rejeitar mais. Se Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, Ele é o meu Senhor. Quando você fala o seguinte, né? Títulos não vão me levar a lugar nenhum. Quando você vê o seguinte, que não é os bens que vão me levar para Deus, mas é a minha vida, né? É o meu coração, é o que Deus vê. Então, quando você vem e deixa Cristo, você é revestido de Cristo, o amor de Cristo enche a sua vida. Então você começa a mudar os seus valores. Você começa a ter prazer em cumprir a lei, né? Fala assim: eu preciso perdoar e vou perdoar, porque que me adianta eu achar que eu não errei, quem errou foi ele. Não, a palavra diz para eu perdoar, então eu vou perdoar. Então, quando você entende o amor de Deus, o amor de Deus é tão grande que nós não vamos passar daqui
se nós nos tivermos revestidos do amor de Deus, isso é condição que Ele já deu no Filho dele para nós. A única condição para nós sermos aceitos é que nós estivéssemos revestidos de Cristo. Por isso Paulo fala o seguinte, irmão. Olha, eu, circuncidado no 8º dia, de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Que pessoa mais top do que Paulo, né, para no sentido do cumprimento da lei? Ele falou o seguinte: quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Esse é o nosso mal. Você se acha irrepreensível? Se você se acha irrepreensível, você precisa começar a olhar no espelho de Deus, né? Quando nós olhamos no espelho de Deus, nós vamos ver, né, as nossas falhas. Quando você, que nem a palavra hoje, quando a gente vai reunir aqui para ser do Senhor, a palavra fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Quando a gente começa a examinar quantas coisas que nós poderíamos fazer que nós não fizemos, nós estamos aqui, amém, mas nós poderíamos fazer muito mais. Mas mesmo que nós fizéssemos, nós nunca conseguiríamos pagar o preço pelos nossos pecados. E somente pela fé, somente ao aceitar que Jesus morreu por nós, Ele deu a sua vida para que nós fôssemos revestidos nele, para poder nos apresentar perante o Pai e não sermos fulminados pelos nossos pecados. Só quando a gente entende isso, que nós vamos entender porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós começamos a entender esse amor de Deus na nossa vida, o quanto que Ele nos amou para poder que a gente pudesse ter uma chance de estar com Ele na eternidade, começamos a valorizar, né, esse amor de Deus na nossa vida. Você começa a vida sua começa a ter outro sentido. A primeira coisa que você vai fazer, Paulo fez aqui, ele falou assim: eu joguei tudo fora. Você vai desapegar, tá? Você que fica trabalhando no pé, você que ora porque eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, tá? Falando assim: isso não é mais importante se eu não tiver primeiro Deus na minha vida. Se eu não tiver tempo para Deus, de nada vai servir você se formar. De nada você vai servir o seu posto no governo. De nada vai servir se você for o presidente dos presidentes. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não é verdade? Irmãos, coisa linda. Quando a gente entende o amor de Deus, a gente desapega das coisas, né? Olha, que Deus te abençoe e que você seja próximo, mas com Jesus à frente. Porque se você for próximo e estiver deixando Jesus para trás, você está entrando numa canoa furada. Você está entrando num barco que vai afundar, né? Aí não tem mais jeito. A nossa vida aqui determina, as nossas escolhas aqui nessa terra determina onde você vai passar a eternidade. A gente tem acompanhado tantas pessoas, né, saindo, né, dessa terra, desse mundo para o outro mundo. Para onde ele está indo? Deus sabe. E aquela pessoa, depois que fechou os olhos, não pode fazer mais nada. Depois que você fechar os seus olhos aqui, você não pode fazer mais nada. Então, aquilo que as suas escolhas vai determinar onde você vai passar a eternidade. Então, hoje, né, nós vamos sentar daqui a pouco na mesa, né, para participar do pão e o vinho. Todos aqueles que já passaram pelas águas, mesmo que seja de outra igreja, estão convidados, serão conosco. Mas a palavra fala assim: examine o homem a si mesmo. Deus, eu tenho um pecado, não posso tomar ceia. Espera aí. A palavra diz que se confessar os seus pecados, Ele é fiel para te perdoar. Se você achar que o seu pecado é tão grande que não pode ser perdoado, então você quer que Jesus morra de novo? Jesus não vai morrer uma segunda vez, porque quando Ele morreu na cruz, Ele falou assim: está consumado, né? Ele não vai morrer novamente. Então, ninguém é digno, mas Ele se faz digno em nosso lugar. Amém? Então, nós revestidos de Cristo,
nós revestidos de Cristo, a nossa vida começa a exalar o bom perfume de Cristo. Aí aquela ovelha, que é quem vai nos dar a vida, quem vai nos dar todo o fornecimento daquilo que nós precisamos, ela vai se abrir para nós como nós seremos o filho dela, né? E é isso que o Pai quer, né? A palavra diz que para que nós fomos escolhidos, né, para sermos a estatura do varão perfeito, para sermos conforme a semelhança do seu filho, sermos, né, primogênitos, Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos admite como filho, então Ele está dando essa oportunidade para nós. Então, se você entendeu essa mensagem, que Paulo nos traz através da palavra que foi ministrada aqui nessa noite, levanta, fica em pé, vamos estar agradecendo a Deus, tá? E estamos já.